Bem, meus queridos, como eu disse no início, hoje nós podemos refletir sobre essas duas nuances da palavra de Deus, não é? A palavra enquanto essa própria força de Deus capaz de mudar, não é? De curar. E mais ainda, capaz de criar pelo simples fato de expressar, não é? A força da palavra de Deus que cria. É bonito quando a gente pensa lá no Gênesis, na narrativa da criação. Deus diz, faça-se, e as coisas acontecem, como nos ensina Santo Tomás de Aquino, como aquele motor que principia todas as coisas. É Deus, a própria palavra. É Ele que é o princípio de tudo. Quando a gente confia e acredita nisso, faz muito sentido as palavras que nós ouvimos hoje na primeira leitura, não é? Isaías, sendo a boca de Deus, profetizando a palavra de Deus, nos diz que a palavra de Deus não sai de sua boca sem causar algo, não é? Não sai da boca de Deus sem transformar. Não sai da boca de Deus sem causar na pessoa, na história, alguma modificação. E ele dá um exemplo de forma bonita, não é? Como a neve ou como a chuva, que não voltam sem causar seu efeito. Ou seja, quando ela cai, as coisas florescem, dá nova vida. Da mesma forma é a palavra de Deus que tem essa capacidade de transformar, de mudar, não é? Mas isso acontece só quando ela encontra um terreno fértil, não é? O bonito de Deus é isso. E o maior dom que nós recebemos, meus queridos, é aquele chamado de livre-arbítrio, de liberdade. Infelizmente nós o usamos mal, não é? Mas é a liberdade que nós temos de aceitar ou não aquilo que Deus tem para nós. Deus, na sua bondade e misericórdia, Ele age dessa forma, nos dá a possibilidade de aceitarmos ou não. Ele não nos obriga a amá-lo, Ele não nos obriga a ter um terreno fértil para que possamos receber, mas Ele espera de nós que possamos acolher a sua palavra. Jesus, no Evangelho de hoje, Ele conta uma parábola, né? O evangelista Mateus diz que ele vai contar várias parábolas para aquele povo que estava à margem do mar da Galileia, querendo ouvir os seus ensinamentos. E uma dessas parábolas é a que foi narrada hoje, que é a parábola do semeador. Eu vou falar um pouquinho da parábola, do que é a parábola, e depois eu falo da semente. Sabe que essas histórias que Jesus contava, elas tinham o poder de chegar no coração daquelas pessoas que são mais simples, não é? Porque eram histórias simples e por vezes voltadas para o conhecimento daquele povo. Se vocês, quando lerem a Bíblia, vocês vão ver que as parábolas de Jesus eram sempre sobre algo voltado para a agricultura, não é? Algo voltado para o cotidiano. Às vezes ele falava de reis. Para nós, hoje em dia, se fôssemos contar uma parábola, talvez nós não usaríamos esse termo porque está em desuso, não é? Nós estamos na cidade, muita gente já não sabe o que é agricultura, muita gente não sabe nem o que é um rei, porque nós não temos essa cultura mais, não é? Mas estava embrenhado ali na vida daquele povo este contexto. Então Jesus, contando essas parábolas, ele ia de encontro à sabedoria popular do povo, não é? E olha, hoje, principalmente no Ocidente, quando a gente quer expor um assunto, nós usamos de uma
retórica de uma construção mais científica, elaborada, para expor um assunto de maneira crítica, não é? Mas o povo do Oriente Médio, principalmente antes de Jesus, eles contavam essa história para ensinar, de maneira simples, através de um acontecimento, através, muitas vezes, de histórias fictícias, não é? Dar um ensinamento. Olha, o poder que tem essas parábolas. Porque a parábola era sempre, mesmo sendo uma história fictícia, ela era contextualizada dentro de algo que o povo sabia fazer ou que eles conheciam bem. Então não teria como eles dizer, não, isso não é assim, não é? E nessa semana eu estava meditando sobre este evangelho e eu me deparei justamente com isso. Quando Jesus diz que estava o semeador a semear, as primeiras sementes são jogadas à beira do caminho, as segundas sementes, não é? São jogadas em terreno pedregoso. E quando Jesus mesmo explica esta parábola, ele vai dizer que o terreno pedregoso não propicia que as plantas adquiram raízes profundas. Logo vem o sol, a quentura, e como aquelas plantas não têm raiz profunda, elas logo secam, murcham, morrem. E eu me recordava que há um tempo atrás eu semeava um café, e eu vou confessar que estava com um pouco de preguiça de peneirar a terra. Busquei logo um monte que estava perto ali do canteiro, não é? Coloquei tudo no saquinho, temperei com adubo e com esterco, e peguei minhas mudinhas de café que estavam dentro de uma bacia de areia e transplantei tudo para esses saquinhos. Como essa terra era pedregosa, não é? Bastou dar um sol e esquentar um pouquinho que aquela terra não guardou umidade e as minhas mudinhas vieram a morrer. Olha que é algo que eu conheço, não é? Jesus quer mostrar isso, algo que faz parte do meu cotidiano, que eu conheço e eu não posso negar. Diante disso, quando Jesus diz que é a palavra de Deus, é essa semente que às vezes é jogada, lançada na nossa vida, mas nós ainda não temos profundidade, e ela logo sai, seca ou morre, eu consigo compreender. Olha, analogicamente, a semente que eu plantei na terra é igual essa palavra que plantada no meu coração, por vezes por não ter profundidade e nem conseguir lançar suas raízes, vai morrer. Vai morrer. Não consigo negar isso. É bonito ver isso, não é? Jesus ensina de uma maneira que eu consigo compreender. E Ele mostrando-me algo que é do meu contexto, Ele me leva a ser mais profundo diante de uma realidade que é um pouco que abstrata, não é? Eu não consigo alcançar simplesmente contato como a semente mesmo, não é? Veja, meus queridos, mas aí a gente poderia questionar, como os discípulos questionaram a Jesus. Olha, por que o Senhor ensina esta multidão com parábolas? E Jesus vai dizer, olha, a vocês foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a estes eu vou falar com parábolas, porque ouvindo eles não ouçam, não é? E não consigam compreender. Sabe, a grande dificuldade, meus queridos, é que por vezes nosso coração está fechado, e mesmo Jesus querendo facilitar as coisas para o nosso entendimento e para a nossa compreensão, a gente ainda fica barrado por essa semente física,
e não consegue perceber a semente espiritual que é a palavra de Deus. Vocês conseguem? Será que eu me fiz entender? Não é? Às vezes nós entendemos o processo da semente, da agricultura, do terreno fértil, mas por vezes nós ainda não conseguimos compreender o processo da palavra, que é a semente que deve ser plantada no terreno fértil do nosso coração. Ficamos apenas na parábola, mas não compreendemos aquilo que Jesus quer que a gente, vamos dizer assim, adentre o nosso coração. É um grande perigo. Muitos compreendiam a história de Jesus e achavam bonita. Olha só, está falando de agricultura, de cuidar bem da terra, não é? E ficava só nisso. Não percebiam que Jesus estava querendo mostrar algo maior da palavra, do seu poder de transformação. E agora eu vou falar um pouquinho da própria semente, não é? Jesus faz esse, eu diria que paralelo entre a palavra de Deus e a semente. Essa analogia, sendo que Ele mesmo é o semeador. É Jesus que semeia. E é Jesus que semeou. E Jesus é a própria palavra, não é? São João vai nos ensinar isso lá no seu prólogo, no Evangelho. O Verbo se fez carne. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. Ele é o Verbo, Ele é a palavra. Jesus nos coloca nessa proporção para a gente conseguir entender. O que é uma semente? Uma semente é algo que tem no seu germe o potencial de se transformar em algo que é o seu, vamos dizer assim, o seu objetivo, não é? Esse potencial está numa pequena semente, que às vezes é desse tamanhozinho aqui, e pode se transformar numa árvore frondosa de metros e metros de altura, sim ou não? Como isso acontece é mistério, não é? Mas veja, essa semente tem um potencial, um poder, não é? Um dinamis de se transformar. E de se transformar, ela conseguir levar sombra, fruto, não é? Dela conseguir levar progresso, eu diria, transformação. Mas mesmo tendo essa potência, ela precisa de algo, de um terreno fértil. Não é incrível isso? Ela pode transformar, ela pode criar, mas ela precisa de um terreno fértil. A palavra de Deus também é nessa proporção. Ela tem o poder de criar, de transformar, de dar progresso, de desenvolver a nossa vida. Mas ela precisa de um terreno fértil, do nosso coração aberto, não é? Para que ela possa transformar a nossa vida e a nossa história. Meus queridos, ontem nós estávamos aqui na parte da manhã rezando na adoração ao Santíssimo e nós pedimos que o Senhor nos desse um coração semelhante ao dele. Não maior, não melhor, porque não existe maior nem melhor, mas um coração igual ao dele. E esse também deve ser o nosso pedido, não é? Para que a gente tenha esse coração igual ao de Jesus. Um coração que pode acolher essa semente da palavra que transforma a nossa história. Um coração sincero, capaz de, acolhendo essa palavra, nós possamos dar frutos. E quais são esses frutos? Frutos de caridade, de misericórdia, de amor, de justiça. Tudo isso provém de um coração que acolheu Jesus Cristo, que acolheu essa palavra. Mas, meus queridos, cabe a cada um de nós, não é? Às vezes, e por vezes,
essa semente é lançada. E nós temos a graça. Jesus lançou essa semente há 2000 anos atrás, e ela vem aí, não é? Às vezes ela está inerte, esperando que o nosso coração seja fértil. E às vezes ela pode esperar a nossa vida inteira, mas ela está lá, foi plantada. Sabe, eu não sei se vocês acompanharam, já faz algum tempo, mas lá em Israel eles encontraram, no deserto de Qumran, uma caverna com muitas coisas, mas entre elas de importante nós temos vários pergaminhos, que inclusive são importantíssimos para dar veracidade à própria Bíblia. E entre outras coisas foi encontrado algumas sementes de tâmara, não é, que remontavam, que eram do tempo de Jesus, ou seja, tinham naquela época quase 2000 anos, não é? E elas estavam lá, como era um deserto, estavam numa caverna, aquelas sementes se mantiveram vamos dizer assim, intactas, não é? No seu potencial. E os cientistas conseguiram fazer germinar estas sementes, não é? Primeiro fizeram o teste com uma, e eles conseguiram fazer germinar isso entre 60 e 80, não é? 1960 e 1980. Tanto é que em 2005 ela veio a dar frutos. As primeiras tâmaras desta árvore, que a semente estava guardada por quase 2000 anos. Olha, não é incrível isso? Essas sementes ficaram guardadas quase 2000 anos. Ainda sentiu o seu potencial. Quando encontraram terreno fértil, elas deram frutos. Inclusive essa tâmara tem o nome de Matusalém, né? Matusalém. E veja, é como a palavra de Deus. Ela está ali, foi plantada, tem a semente, está ali inerte. Às vezes vai passar inerte anos e anos da nossa vida, mas assim que o nosso coração for preparado para ela, ela vai germinar. Ela vai germinar. E se a gente tiver uma terra boa, ela vai dar muitos frutos. Vamos pedir isso ao Senhor, não é? Que nos ajude, que a terra do nosso coração seja uma terra fértil para receber a sua palavra, para que possamos dar bons frutos. Amém? Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.